Porque a mãe que fica atrás, querendo que a criança estude, querendo que o jovem fique livre da droga. Por isso, no governo do presidente Lula, nós jamais trabalhamos para as coisas, nós trabalhamos para as pessoas. Por isso, hoje, nós podemos sair na rua, olhar nos olhos de cada um e de cada uma, olhar nessa caminhada e ver pessoas mostrando para nós a carteira assinada do primeiro trabalho ou do trabalho que consegue depois de muitos anos. Nós podemos sair na rua, olhar nos olhos e encontrar aquela pessoa que não tinha luz elétrica na sua casa e que hoje saiu do século passado e chegou ao século 21, porque só agora tiveram acesso à luz elétrica. Por isso aqui em Pojuca, eu vi trabalhadores que antes cortavam cana, sendo treinados como eletricistas, como operadores de máquinas, como operários capacitados para desenvolver e para ter uma profissão. Nós vamos encontrar homens e mulheres que, em que pese o que a oposição diga, sabem o que esse governo do presidente Lula fez. E de fato hoje é um dia especial, é um dia que a gente agradece ao presidente Lula, esse governo que colocou o Brasil de cabeça erguida, colocou nossos sonhos do tamanho do nosso país, esse governo que nos levou a ser reconhecidos pelo mundo inteiro como um país que não era mais o país da desigualdade, mas era o país que se preocupava em reduzir a desigualdade e elevar os brasileiros cada vez mais a ser um país de classe média, que é o que nós queremos. E eu digo para vocês, sem parceiros e sem equipe, nós não conseguimos fazer nada. Por isso, o primeiro voto que eu peço para vocês é para o pessoal ali atrás, deputados estaduais, deputadas estaduais, deputados federais e deputadas federais. Depois, eu quero pedir para vocês o voto numa pessoa que, como eu, lutou durante toda a sua vida contra a ditadura. Uma pessoa que, como eu, do primeiro ao último dia, combateu o arbítrio, combateu aqueles que queriam colocar uma mordaça no povo brasileiro. Eu conheci Humberto Costa na transição. Humberto Costa é esse brasileiro que jamais deixou de pensar no seu país e no seu povo. Ele foi um excepcional ministro da Saúde do presidente Lula. Criou esse programa fundamental, que eu chamo de programa da dignidade, que é o Brasil Sorridente. Porque uma pessoa, quando ela não tem seus dentes, ela perde um pouco a dignidade. Ele criou o SAMU, ele se empenhou em transformar a saúde no Brasil. Eu quero dizer para vocês que eu tenho um compromisso fundamental com a melhora da saúde cada vez mais. O presidente Lula deu os primeiros passos, nós vamos dar os outros passos. Quero também dizer para vocês que eu peço o voto para o Armando Monteiro. O Armando é um exemplo do comprometimento com as questões sociais de um empresário muito expressivo no Brasil. O Armando tem essa sensibilidade para perceber que o Brasil cresce distribuindo renda
e distribuindo renda, ele cresce cada vez mais. Eu vou precisar que no Senado lá não tenha aquela oposição amarga, aquela oposição que é contra o Brasil, aquela oposição que torce para tudo dar errado. Eu vou precisar de um Senado que tenha no Humberto Campos e no Armando Monteiro 2 senadores. Humberto Costa, desculpa. No Humberto Costa e no Armando Monteiro, 2 senadores de primeiro plano. 2 senadores que sejam afinados com o projeto de crescimento e de desenvolvimento do Brasil. Humberto Costa e Armando Monteiro, 130 e 140, compõem, junto com Eduardo Campos, essa chapa que vai ajudar o Brasil a se transformar. E eu quero dizer para vocês uma coisa. Acho que todos nós vamos, no dia 31 de dezembro, ficar com o coração apertado. Todos nós vamos olhar no dia 31 de dezembro e ver o maior presidente que esse país teve descendo a rampa do Planalto. Um presidente que, apesar da popularidade que conquistou, nunca foi tentado a mudar a regra do jogo, como outros mudaram no passado. Um presidente que, de fato, quando a gente olha de 2010 para 2003 e 2002, quando nós chegamos no governo, esse país é outro país. Esse país é o país que tem nas suas próprias mãos o futuro e que está construindo o seu futuro. Então, nós de fato vamos ficar com o coração apertado. Só tem um jeito desse coração não ficar muito pequenininho. É a gente saber que eu serei a primeira presidenta da República. Para honrar, para cumprir o compromisso de dar continuidade ao governo do presidente Lula, mas continuidade do jeito que nós conhecemos, é continuar avançando, seguindo em frente e de cabeça erguida. Por isso, eu quero dizer para os homens e para as mulheres aqui presentes: o Brasil, depois de um operário, pode ter sim uma mulher dirigindo esse que é o maior país da América Latina. Pode, porque o nosso povo é um povo que, quando vê o preconceito, percebe claramente que ele jamais, o preconceito jamais serviu ao povo, sempre serviu aos interesses de uma elite muito pequena. O nosso povo é um povo que hoje, depois de tudo que sofreu, tem consciência crítica, não se deixa enganar, sabe quem só fala e quem faz. Conhece aqueles que só olham para o povo na época de eleição e sabem perfeitamente que, se um operário foi o maior presidente que esse país já teve, uma mulher poderá sim ser a primeira presidenta desse país e abrir para as mulheres, para as meninas desse país, a certeza que mulher pode sim ser presidente da República.